Hoje nós vamos estar falando aqui com o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, Tenente Coronel Conessa. Eu quero já de bate-pronto cumprimentá-lo, coronel. Muito obrigado pela participação, por ter atendido o nosso chamado. É sempre um prazer estar à disposição da imprensa, ainda mais no seu programa, Dulio. Briga no trânsito é algo que acontece todos os dias, né? Infelizmente a gente tem um trânsito conturbado, desorganizado e acaba gerando isso. Aí a gente, sem contar com o cansaço do trabalhador, o motorista de ônibus. Imagina o dia inteiro dirigindo ônibus nas ruas de Cuiabá. Numas ruas onde tem algumas pessoas que acá estão estressadas, estão brigando, né? Aí, essa confusão é todos os dias no trânsito de Cuiabá. Bem, nós estamos recebendo aqui, na nossa produção está recebendo, com a produção de Aldo Azevedo e com imagens do Tom e toda a nossa equipe, estamos recebendo o Tenente Coronel Conessa, presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar. E nós acompanhando aí o dia a dia da notícia, acompanhando aí a movimentação na Assembleia, coronel, a gente viu aí esse longo debate, a reivindicação feita pela Associação de Oficiais da Polícia Militar, logo em seguida também os praças querendo também um aumento. E ontem parece que tivemos um dia bastante movimentado. Que conclusão, o que está acontecendo? Já há uma definição, o governo já definiu o que vai ser feito, aquilo que foi lhe prometido, quer dizer, que aquela defasagem que havia para compor o salário dos oficiais, já foi aceito por o governo, coronel? Bom, Dulio, na verdade são dois projetos distintos. O governo reconhece que deveria fazer uma correção ao salário dos oficiais desde 2003, e também reconhece que deveria montar um plano de carreira às praças que efetivamente pudesse possibilitar o policial militar entrar soldado e progredir na carreira, coisa que não existe hoje. Então isso foi exaustivamente discutido com os oficiais há mais de 3 anos, falando dessa recomposição salarial, e com as praças também discutido esse plano de carreira. Fechado esse trabalho, foi encaminhado para a Assembleia, de comum acordo entre as associações. Porém, na Assembleia, óbvio, quando fala assim salário, não faltou um parlamentar para emendar o projeto do subsídio dos oficiais, estendendo também este aumento, essa retificação salarial para as praças. Acontece que você veja bem, o trabalho dos oficiais com o governo demorou 3 anos e meio e conseguimos um recurso na ordem de 13 milhões de reais. E chegando à Assembleia, colocou-se uma emenda estendendo as praças, jogando este impacto para quase 50 milhões de reais. Ou seja, inviabilizando totalmente a questão do subsídio dos oficiais. Então, o governo pediu para que os deputados que fizeram as emendas, que retirassem as emendas, para que ele pudesse votar aquilo que foi negociado com as categorias. Mas, infelizmente, ontem os deputados entenderam que não deveriam retirar as emendas e não houve a votação. Infelizmente, fica uma situação ruim, é uma situação que não agrada a ninguém, mas o governo do Estado, o que ele prometeu para os oficiais, o que ele prometeu para as praças, ele cumpriu. Mandou o projeto que foi acordado para a Assembleia. Mas na Assembleia ainda não houve acordo, nós queremos crer que esses deputados que apresentaram essas emendas possam ser sensibilizados a retirá-las para que nós possamos ver votado esses 2 projetos. Foi feita uma proposta no plano de carreira, cargos e salários por parte dos oficiais. E o que a gente ouviu muito por aí, eu procuro ouvir o comentário de toda a imprensa, é que esse plano, dentro desse plano de cargos, carreira e salários proposto pelos oficiais da Polícia Militar, não estavam incluídos os praças, né? Como que é feito esse trabalho, coronel? A intenção, o projeto foi, na realidade, feito somente para os oficiais e os praças não estavam inseridos dentro dessa proposta? Exatamente. Na questão de subsídio, a negociação com o governo foi de se fazer uma correção no salário apenas dos oficiais. Porque em 2003, o governo do Estado, assim que assumiu o governo, no primeiro mandato, no primeiro ano dele, em 2003, ele fez uma correção somente para as praças. Aliás, ele fez uma correção para todos, porém, para as praças, ele chegou a atingir 72% a um nível de praça. E para os oficiais,
No caso do coronel, por exemplo, ele não deu nenhum por cento, foi zero a correção. Ou seja, então, a partir de 2003, ficou estabelecido que a correção aos oficiais seria feita oportunamente. E por isso que eu te digo, nós chegamos agora a quase 4 anos de negociação com os oficiais. E o governo, então, resolveu encaminhar essa promessa de governo de correção do salário dos oficiais. O que aconteceu foi que chegou na Assembleia e lá, óbvio, que chega alguns profissionais e pedem para que algum deputado faça emenda. Ele fez. Ele fez uma emenda na boa vontade de estender esse aumento, essa correção a todos. Mas o governo deixou claro, uma reunião com os deputados, que era impossível, é impossível estender essa reposição aos demais praças da Polícia e Bombeiro, mesmo porque isso já foi feito em 2003. E também porque o impacto hoje negociado de 13 milhões iria aumentar ainda em torno de 50 milhões de reais, inviabilizando todo o projeto. Não se vai discutir 50 milhões de reais em 24 horas, em 48 horas. O que eu penso é que, se as praças entendem que precisam também de uma correção, que se inaugure uma nova página de discussão com o governo. Tenho certeza que o governo não é insensível, que reabram essa discussão e aí, oportunamente, quando o governo entender ser possível fazer um outro tipo de correção, que seja feita, mas não neste momento, porque está se prejudicando os oficiais e também, Durileu, está prejudicando as praças, porque no projeto de carreira das praças, nós temos hoje soldados que são promovidos a cabo agora dia 21, nessa semana. Nós teremos aí cabos que são promovidos a sargentos, sargentos a subtenentes. E se isso aí não for aprovado, eles não serão promovidos. Então nós temos alguns PMs que estão manifestando pelo aumento, mas uma grande maioria está sendo prejudicada, porque não saindo do plano de carreira, eles não vão ser promovidos. E a promoção significa, a curto prazo, aumento de salário, porque ele muda de patente e aumenta de salário. Ok, a gente que está acompanhando o dia a dia, a gente sabe, por exemplo, para ser oficial da Polícia Militar, tem que fazer um curso superior, né? É o famoso CFO. E muitos dos oficiais acabam fazendo outros cursos. Então, a gente está equiparando o valor de formação com o salário. Eu acho que o ser humano, o homem, o profissional, quanto mais remunerado, melhor é, para se evitar uma série de circunstâncias, né? O policial militar, o soldado, ele tem que ser bem remunerado. A gente sabe que a polícia hoje está até em paz na questão de corrupção, mas a gente já ouve muito falar sobre isso dentro da polícia. Havia até muita ironia sobre isso há mais muitos anos atrás, né? E agora a gente vê, por exemplo, o presidente da associação, os oficiais lutando por algo que lhe é direito. Houve uma promessa, aguardaram um reajuste, conforme disse, 70%. A gente vai comparar, por exemplo, o salário de um sargento hoje. Um sargento está ganhando mais que um professor da universidade, de uma universidade particular. Não estou dizendo com isso que está bom o salário do sargento, não é isso. O policial tem que alcançar um patamar que lhe dê a tranquilidade e equilíbrio suficiente para, quando sair de casa, deixar dentro de casa um equilíbrio necessário para que ele possa trabalhar em paz. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele sair para trabalhar deixando em casa a mercê a sua família, com uma certa deficiência. Então, é indiscutível a questão de valores. Eu acho que o oficial está lutando pelos seus direitos, por um patamar que lhe cabe. Agora, o soldado da Polícia Militar tem que ser bem remunerado, sim, até porque eles são aqueles que enfrentam. E a gente ouviu muita imprensa falando, apresentadores, o coronel, dizendo aí que é o oficial, quer dizer, é o soldado, é o cabo, é o sargento que carrega a Polícia Militar nas costas. E as atribuições que cabem aos oficiais não são tão árduas como são como são a questão do soldado, que pega sol, pega chuva, que atira contra os bandidos. Você concorda nesse ponto aí também, coronel? Primeiramente, eu queria dizer sobre salário. Salário, ninguém está contente com o que tem. Né? Então, óbvio que ninguém é contra se lutar por melhoria salarial. Mas nós entendemos que, no momento, os oficiais trabalharam isso por 3 anos e meio e devem ser atendidos porque houve negociação. Para as praças, então, o que eu digo? Inaugure um novo projeto, uma nova discussão com o governo do Estado e de aí por diante conseguir
essa reposição. Agora, com relação a dizer de que as praças carregam nas costas a polícia, eu desafio você, desafio a sua equipe, desafio quem quiser da sociedade sair comigo agora, para ver se não tem oficial que está tomando sol na cabeça, que não está atendendo ocorrência. Desafio você agora. Para nós sairmos aqui à noite. Vamos sair à noite. Olha ficar se nós não temos tenentes-coronéis, majores, capitães, tenentes. Desafio. Vamos ver na rua se nós não temos os oficiais na rua. Além disso, são os oficiais que comandam, os oficiais que preparam as ocorrências, que preparam as operações, que discutem estratégias e comandam a instituição. Agora, dizer que os oficiais não estão na rua, isso é uma falácia, uma mentira. Não existe isso. Soldado tem seu valor, sim, nós respeitamos. Cabo também, nós respeitamos. Agora, o oficial tem o seu valor e nós queremos também que seja respeitado. Estão na rua, nas ruas. Eu desafio. Está aí o comandante-geral, está aí o comandante-geral adjunto, o coronel Campos Filho, o coronel Adaildo. Volta e meia, deparando com eles na rua, verificando, fiscalizando o policiamento. Então, fica o meu desafio aqui, para quem fala isso. Vamos na rua, vamos conferir se nós temos oficiais tomando sol e sereno também. É verdade. Agora, a gente acompanhando, coronel, por exemplo, a história da Polícia Militar e principalmente a sua função, que é de presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. E a gente ouve assim, cada apresentador tem a sua formação, cada jornalista tem o seu modo de expressar. Mas quando você depara com uma notícia como essa que você disse, não é verdade, não é verídico, porque os oficiais também atuam de forma ativa, como os praças também. Quando você vê isso, como que você se sente, coronel? Eu fico entristecido, porque a gente verifica a falta de informação desse cidadão. Ou então, aproveita de um canal de imprensa para fazer o famoso populismo. Então, é complicado isso. Nós temos que ter responsabilidade, principalmente quem possui um canal de imprensa, quem tem o seu rádio, sua televisão, tem que ter responsabilidade. Não pode veicular assuntos para apenas se vangloriar ou para obter dividendos. Temos que ter cuidado, tem que ter cautela. Nós estamos vendo aí vários programas policiais, onde o apresentador ataca a pessoas, autoridades, etc. Outro dia eu estava na Assembleia mesmo, nós verificamos ali, às vezes deputado falando de aquartelamento para as praças tomarem, não fazerem isso, etc. Quer dizer, não se até parece que a autoridade provoca uma situação de crise no governo, de crise numa instituição. Então nós temos que ter, a autoridade tem que ter responsabilidade. E o apresentador de televisão, de imprensa em geral, tem que ter responsabilidade. A Polícia Militar é formada por profissionais do mais alto grau de competência. Tem irresponsáveis? Tem. Tem bandidos? Tem. Mas a Polícia Militar, na sua grande maioria, bombeiro também, são feitos de profissionais responsáveis, de oficial, de coronel a soldado. Nós não podemos generalizar. É aquilo que disse ontem, nós somos formadores de opinião e a gente já viu na história da mídia em Cuiabá, por exemplo, um índio ser executado, ser morto por incentivo de um apresentador de televisão. Quer dizer, nós temos que ter conhecimento para que a gente possa expressar aquilo que vamos comentar. Porque não podemos de maneira nenhuma expressar de uma forma sem conhecimento de causa. Porque, veja só, eu poderia fazer do programa Na Mira da Lei aqui um barulho muito grande, mas eu acho que as coisas têm que ter ética, as coisas têm que ter... Eu vou parar de falar, porque ontem nós comentamos aqui, recebemos telefonemas de colegas dizendo isso, dizendo aquilo, mas é verdade, é verdade. Infelizmente existe muita apologia, quer dizer, existe muita demagogia que precisa ser tratada. Agora as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão aí, cada um com sua cultura, acompanhando e tentando entender o que está acontecendo, porque eu acho que é verdade. A gente tem que respeitar as autoridades, a gente tem que pregar a credibilidade. Não estou falando isso porque o coronel está aqui, estou falando isso como eu falei ontem aqui, porque a gente tem que pregar a credibilidade na polícia. Imagine você se as pessoas deixarem de acreditar no único instrumento paliativo que temos de segurança, que é a polícia, as pessoas querem fazer, por exemplo, justiça com as próprias mãos. Ontem nós vimos aí um homem enfrentou a polícia militar,
trocou tiros com a polícia. E a gente sabe, conforme disse o coronel, a polícia militar é uma grande família. Ali tem homens bons, mas tem homens que se desviam, tem homens que, infelizmente, a vida vai fazer com que eles tratem o seu caráter. E existe isso na Secretaria de Educação e Cultura, se fazer um levantamento, tem pessoas honestíssimas, pessoas maravilhosas, pessoas boas, mas infelizmente tem aqueles que desviam. Isso é um mal já social. O homem é o produto no meio. Você concorda, coronel? Tenho dúvida, não tenho dúvida. Então, as instituições, hoje, todas elas têm suas corregedorias, então são instrumentos para fazer essas correções. Agora, nós temos que colocar a mão na consciência, temos que saber reivindicar, saber o momento para discutir, porque eu particularmente vejo que nós temos aí um governo de Estado responsável, um governo de Estado que tem trabalhado muito, e para a Polícia Militar eu vejo grandes avanços, sim. Então nós temos que entender, óbvio, como eu falei para você, Doriel, e para os amigos, se há uma demanda, uma questão pendente, que se haja uma negociação. Então nós, para você ver, desde 2003 estamos discutindo esse assunto sobre subsídios oficiais. O governador ia implantar isso em 2005, não deu. Início de 2006 também não deu, porque houve a questão da madeira, do agronegócio, depois veio a questão da eleição. E foi explicado, foi negociado. Então, nós temos que discutir. O que nós não podemos é chegar nessas situações, viu, como está aí essa própria matéria que você veiculou agora há pouco, pessoas se degladiando no trânsito, degladiando na rua. Então, é isso que nós devemos evitar. Para isso tem bom senso, tem cultura. Nós precisamos estar atentos a isso. E muito cuidado com os populistas, com os demagogos, porque eles querem aproveitar de momentos, querem aproveitar de plateias para discursarem, fazer o seu discurso de populismo para obter lá na frente algum dividendo, uma eleição, uma reeleição, etc. Então, nós temos que ter muita cautela quando lidamos com isso. Porque eu acredito que um homem mal remunerado, coronel, ele não vai estar de modo adequado para desenvolver um trabalho, uma atividade, isso em qualquer profissão. Você não acha? Eu não tenho dúvida, absolutamente. O salário é fundamental. Agora nós temos que ser francos. Quando você fala que um soldado início de carreira, com ensino médio, faz um concurso, entra para a Polícia Militar, é uma autoridade, trabalha 10 dias no mês, porque ele vai folgar os outros 20, que é a relação de 12 por 24 e 12 por 48. Inicialmente ganha R$ 1.300, então é um péssimo salário? Não é. É um salário razoável, um bom salário. É o ideal? Claro que não. Agora, nós precisamos trabalhar para que isso melhore. Mas isso não é assim, fazer uma emenda parlamentar e coloca o salário e dá um 30% de correção a uma tropa de 5.000 homens. Isso é chegar às raias da irresponsabilidade. Então nós temos que discutir, sim, o salário não está bom, pode ser melhorado, mas nós temos que discutir exaustivamente e chegar a bons termos. Ok. Quais são os próximos passos agora, coronel? Bom, nós entendemos que a Assembleia Legislativa está de posse de condições para resolver essa situação. Nós temos lá, e aqui nós fazemos um apelo aos deputados que apresentaram estas emendas, elevando ainda mais esse subsídio, para que retire estas emendas, como o governo solicitou, como o governo negociou, para que a Assembleia possa votar. Porque fazendo isso, vota-se o projeto, nós temos uma correção de subsídio aos oficiais e nós temos progressão de carreira para as praças. Só para dizer para você, Dorileu, e você já conhece, nós temos um quadro chamado quadro Juruna na Polícia Militar e Bombeiro. É um quadro em que a pessoa entra soldado e chega a cabo, talvez terceiro sargento. Hoje, aqui em Mato Grosso, aprovando, ele vai chegar a subtenente. Então, quer dizer, ele vai ter mais promoção a segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Então, esses chamados jurunas, que são mais de 600 policiais militares, vão ter progressão na carreira. Outros, os atuais soldados, que não têm progressão na carreira, só teria pelo juruna, ele passa a ter carreira, podendo chegar até oficial. Então, o soldado hoje, aprovando este projeto, com 5 anos, ele já pode ser promovido a cabo, ou a terceiro sargento. E aí, seguir carreira e chegar até major da Polícia Militar. Então, veja bem, o projeto de carreira das praças é fabuloso.
e está sendo prejudicado em razão dessa dificuldade de aprovação do projeto na Assembleia. Então, o que nós queremos é isso, que a Assembleia está com a palavra e que a Assembleia realmente faça votar os dois projetos e atenda às duas categorias. Ok, coronel, eu quero te agradecer por participar conosco e desejar que o governador, as autoridades, os deputados se sensibilizem e possam aí estar fazendo justiça naquilo que vocês estão solicitando, como também dando um reajuste salarial aí para as praças da Polícia Militar. Muito obrigado, coronel. O programa Na Mira da Lei está à sua disposição sempre que for necessário para que a gente possa trazer informações importantes como essa que fazemos hoje. Nós agradecemos e deixar bem claro, né, que quanto ao governo do Estado, ele cumpriu a sua promessa, encaminhou os projetos à Assembleia. E agora é a Assembleia que deve se manifestar. Muito obrigado, estamos à disposição também, Durilio. A todos vocês, o nosso carinho. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do programa. A todos um abraço e fiquem todos com Deus.